Graça e paz a todos os irmãos. Nós que somos pentecostais, nós cremos na atualidade dos dons espirituais. Porém, nós cremos, professamos e ensinamos que os dons espirituais, a manifestação, a revelação, deve passar pelo crivo das Escrituras, deve encontrar base na palavra de Deus. E nós vemos esse exercício lá na igreja primitiva, na igreja de Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 15 mostra os apóstolos reunidos no conhecido concílio de Jerusalém, onde uma seita de judeus, um grupo de judeus fariseus, eles estavam perturbando os gentios que se deveria guardar a lei mosaica, se deveria se circuncidar. Os apóstolos, então, se reúnem na igreja de Jerusalém para debater esse assunto. E Pedro, ele usa o argumento, dizendo que Deus abençoou os gentios sem que eles guardassem a lei. E ele começa dizendo, irmãos, Atos capítulo 15, versículo 7, irmãos, bem sabeis que há muito tempo Deus me elegeu dentre vós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho. Então Pedro, ele estava contando a experiência, a visão, a revelação que ele teve do próprio Deus lá em Atos capítulo 10, onde ele estava orando e ele foi arrebatar, teve uma visão de sentidos ali, um lençol descendo do céu, ele teve visões de animais e o Senhor falou, mata e come. Ele vai dizer, de modo nenhum comerei algo imundo. Só depois então ele entendeu que isso era uma missão para Pedro pregar o Evangelho aos gentios, começando ali pela casa de Cornélio. Então, Pedro ele estava contando, relembrando aos irmãos a experiência, a visão que ele teve. Ele estava dizendo, ó, vocês sabem, irmãos, que Deus ele me elegeu para pregar aos gentios. Eu fui o escolhido para pregar aos gentios. Só que nós vemos no decorrer do texto, Tiago ele vai tomar a palavra e vai dizer, Simão relatou como Deus primeiramente visitou os gentios para fazer deles um povo para seu nome. Versículo 15. E com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito. Observaram? O que Tiago está nos ensinando ele está contando sobre a experiência de Pedro e está dizendo, ó, a experiência que Pedro teve encontra respaldo nas Escrituras. A revelação, a visão que Pedro teve tem base nas Escrituras, tem respaldo nos Evangelhos. Deus havia, os profetas haviam predito que Deus iria alcançar os gentios, que Deus iria salvar os gentios. Por isso que Pedro teve essa visão de pregar até os gentios e depois, numa missão mais abrangente, essa tarefa, essa incumbência de pregar aos gentios foi dada lá para o apóstolo Paulo, o vaso escolhidos para pregar a Cristo aos gentios. Então nós vemos esse exercício da experiência que Pedro teve passando pelo crivo, pelas Sagradas Escrituras. É isso que você nós devemos fazer. Não sair por aí acreditando em qualquer coisa, dizendo que tudo é de Deus. Não. As profecias, as manifestações carismáticas, as revelações que supostamente os profetas, pessoas venham a se levantar em nosso meio, nós devemos examinar nas Sagradas Escrituras. Cremos, professamos e ensinamos, sim, a atualidade, a contemporaneidade dos dons espirituais. Contudo, nós cremos, professamos e ensinamos que estes provêm das Sagradas Escrituras.